Van Dijk, zagueiro holandês, um dos maiores zagueiros do mundo, choca a internet, choca a torcida corintiana, segundo umas declarações aí a respeito do Memphis Depay, que falou a respeito do Corinthians para esse jogador aí, um dos maiores zagueiros do mundo, sem dúvida nenhuma. Fique até o final do vídeo então aí que você vai acompanhar essa entrevista e também algumas análises a respeito de um dos maiores zagueiros do mundo. Bora pro vídeo. A final question about your national teammate, Memphis. He's been playing in Brazil's second season. He scored twice for you now in the break. Has he shared anything about his Brazilian life? Of course, yeah, we hear all about it, but no, it's obviously incredible. You know, he's the top goal scorer of Holland now. What an achievement, and I'm really proud of him. I think he's obviously putting the Brazilian league, especially in Holland, on the map. There's a lot more people watching it now. And obviously, I know about all the passion of all those clubs there. We obviously faced Flamengo in Qatar with the Club World Cup, and the fan base was already incredible. Obviously, Memphis told me about Corinthians already too many times, and you know, it's we know how big it is. And but like in terms of Memphis, you know, I'm very proud for him, and hopefully he can score a lot more goals for us as well. Um dos maiores zagueiros do planeta falando do Corinthians, pois é, aconteceu. E tem muito mais por trás dessa história, inclusive uma polêmica gigante envolvendo o nosso camisa 10, Memphis Depay. Você não vai querer perder nenhum segundo, então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E aí, fiel, sejam muito bem-vindos ao De Primeira Timão. Hoje a gente vai mergulhar em uma história que está chocando o mundo do futebol e tem o nosso timão no meio. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. O mundo se curva ao Timão. Corinthians não é reconhecido internacionalmente como deveria. Virgil van Dijk, o monstro da zaga do Liverpool e da seleção holandesa, cita o Corinthians. Vocês ouviram direito, fiel. Van Dijk, aquele paredão que a gente só vê na Champions League e na Copa do Mundo, aquele cara que os atacantes tremem só de ver, ele falou do Timão. E não foi de passagem não, ele revelou uma conversa com ninguém menos que Memphis Depay, nosso atacante holandês, sobre a paixão que existe no Brasil pelos clubes. E adivinha qual clube foi o mais citado pelo Depay? O nosso Corinthians. Ele disse: "Eu sei bem de várias paixões por clubes que existem lá, no Brasil. É claro que Memphis já me falou várias vezes sobre o Corinthians. Nós sabemos como o futebol brasileiro é grande." Calma lá, fiel, isso não é pouca coisa. É um dos melhores do mundo elogiando a força da nossa paixão, a força do nosso timão. Isso mostra a dimensão que o Corinthians alcança. Mas por que Depay falaria tanto do Corinthians para Van Dijk? O que ele vê de tão especial aqui? Memphis Depay, um ano de intensidade e polêmicas no timão. Memphis Depay chegou como grande nome, mas sua passagem tem altos e baixos, gerando dúvidas. Um ano de gols decisivos e destaque, mas também polêmicas que o colocam no centro das atenções. O Van Dijk ainda elogiou o Depay por ter colocado o Brasileirão no mapa da Holanda. Ele se tornou o maior artilheiro da Holanda, e isso é um feito gigante. Mas a vida de Memphis Depay no Corinthians fiel, é uma montanha-russa de emoções. Há um ano no Parque São Jorge, ele já viveu de tudo. Gols que nos fizeram vibrar, momentos de brilho puro, mas também, as polêmicas. E é aqui que a gente entra num terreno mais espinhoso. Será que essa polêmica recente com o Depay foi o motivo de tantas conversas com Van Dijk? A bomba da Copa do Brasil, Memphis versus Atlético PR. Uma suposta briga entre Depay e a comissão técnica abalou os bastidores do Corinthians. Dorival Júnior nega o atrito, mas a imprensa e as redes sociais explodem com a notícia. A gente não pode esquecer, fiel, da polêmica que estourou recentemente na Copa Betano do Brasil contra o Atlético PR. Informações dão conta que o Depay se incomodou de ter sido escalado como titular logo depois de ter jogado pela seleção holandesa. Vocês lembram daquele jogo decisivo, onde tínhamos a vantagem de 1 gol? Imagina a tensão nos bastidores, um jogador se recusando a jogar ou reclamando de jogar. Mas o técnico Dorival Júnior prontamente se manifestou e negou qualquer discussão com o holandês antes ou depois do jogo. Ele tentou apagar o incêndio, mas a fumaça já estava por todo lado.
Como um jogador pode se recusar a defender o manto sagrado? Será que ele realmente não se importa com o timão? O desabafo nas redes sociais. Vou falar sobre tudo isso. A imagem de Depay está sendo manchada e ele se sente injustiçado. O jogador promete abrir o jogo e contar a sua versão dos fatos, gerando ainda mais expectativa. E a coisa escalou, fiel. Na última terça-feira, o próprio Memphis Depay usou as redes sociais para desabafar. Ele criticou a imprensa por estar espalhando mentiras a seu respeito. Ele foi direto, tentando virar pessoas contra mim, criar atrito entre eu e os torcedores, tentar manchar minha imagem. Muito em breve falarei sobre tudo isso. Isso acendeu um alerta. O que será que o Depay tem para nos contar? Ele vai expor algo bombástico? Será que a verdade é completamente diferente do que a gente está lendo? A expectativa é gigantesca. O que será que Depay vai revelar? Será que há algo por trás de tudo isso que a gente ainda não sabe? Será que estamos julgando o Depay sem conhecer toda a história? Ele é vítima ou culpado? Futuro incerto. O retorno de Memphis e o jogo contra o Sport. A instabilidade de Depay pode afetar o desempenho do time em um momento crucial. O Corinthians precisa de todos os seus jogadores focados para a sequência do Campeonato Brasileiro. Enquanto toda essa polêmica borbulha, o nosso timão não para. O Alvinegro Paulista segue sua preparação para enfrentar o Sport no próximo domingo na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão Betano. E a grande pergunta é: o Depay vai estar em campo? Existe uma expectativa de que ele possa estar de volta, mas como ele vai se portar? Essa polêmica vai afetar o desempenho dele? É um momento delicado, fiel. Precisamos de todos os nossos jogadores focados e jogando o seu melhor futebol. Se o Depay jogar, como a torcida vai recebê-lo? Ele vai conseguir superar essa fase conturbada? E aí, fiel, o que vocês acham de tudo isso? Van Dijk elogiando o timão, Depay envolvido em polêmica e prometendo um desabafo bombástico. É uma situação que mexe com a gente, com a paixão pelo Corinthians. Queremos saber a sua opinião. O que você espera do Memphis Depay? Ele é vítima ou culpado nessa história toda? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua voz é fundamental para o Deprimir a Timão. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com a galera e se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso timão. Até a próxima, fiel, e vai Corinthians! Galera, eu como corintiano acho aí que o Memphis Depay é um grande jogador e tem levado o Corinthians aí fora do Brasil, né? Imagina um jogador como esse jogador zagueiro Van Dijk, um dos maiores zagueiros mundiais aí, né, da seleção holandesa, falando a respeito do Corinthians, falando a respeito do timão aí. Então isso é um orgulho muito grande para a fiel torcida. Os críticos e invejosos do Corinthians, cara, não adianta, você pode ficar com inveja do Corinthians, Corinthians é Corinthians. E com certeza um jogador como esse, um peso, né, um nome de um peso como esse aí, um jogador realmente que fez a diferença onde passou, então ele tem que ser respeitado, os comentários dele também. E o Memphis, para você que critica o Memphis Depay, tá aí, ó, Memphis Depay levando o Corinthians fora do Brasil, as pessoas estão reconhecendo o time corintiano, e você, anti-corintiano aí, ó, você vai ter que aceitar que dói menos, tá bom? Obrigado a todos que acompanhou esse vídeo aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ative o sininho e dá um joinha, dá um hypezinho também para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo, família corintiana. Vai Corinthians!